E por que que isso está acontecendo, Carlito? O discurso do Bolsonaro não convence mais ninguém, além daqueles muito fanatizados. Primeiro, neste momento ali que o Pablo Marçal está batendo de frente com o clã Bolsonaro e está tentando roubar esse espólio eleitoral que ainda resta no universo do Bolsonaro, os mais radicalizados já começaram a migrar para o Pablo Marçal. Outros que gostam da figura do Bolsonaro, que admiram a figura do Bolsonaro, eu não sei como isso é possível, mas tem gente que admira, continuam fidelizados lá. Mas aí quando você compara, por exemplo, o poder de Bolsonaro em São Paulo e o poder de Bolsonaro no Rio de Janeiro, é fácil mostrar que ele não tem força como ele imagina que tem, ou como parte do público que apoia o Bolsonaro imagina que ele tem no Rio de Janeiro. Basta ver o ato que aconteceu na Avenida Paulista em 25 de fevereiro, que reuniu mais de 180 mil pessoas, e o ato que aconteceu em abril no Rio de Janeiro, que reuniu um pouco mais de 30 mil pessoas. Tanto que o 7 de setembro agora de 2024, ele poderia convocar para qualquer lugar do Brasil. Poderia convocar para Brasília, que é onde ele, em tese, mora agora. Poderia ter convocado para o Rio de Janeiro, que é onde ele tem, inclusive, uma base, em tese, sólida eleitoral, mas ele convocou para São Paulo. Por quê? Porque através do radicalismo e da força que a extrema-direita tem, em específico na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, e que outros estados próximos ali, tanto da região sul, sudeste, centro-oeste, não são tão longe para que a pessoa possa se direcionar para a capital, para São Paulo, para a capital do estado de São Paulo, ele vai e marca esses eventos lá. Só que a eleição do Rio de Janeiro está humilhando o Bolsonaro. Por quê? Porque lá o Eduardo Paes não para de crescer. De acordo com os dados divulgados da última pesquisa da Datafolha, o Eduardo Paes, não sei se eu falei Eduardo Bolsonaro, né, mas é Eduardo Paes, ou Eduardo Leite, eu troquei aqui, eu acredito, mas é Eduardo Paes, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro à reeleição. Ele tem 59% das intenções de votos, lidera ali com folga, seguido pelo Alexandre Ramagem, que tem 11%. Ou seja, se você comparar a diferença, Alexandre Ramagem tem 48 pontos a menos que o Eduardo Paes. A tendência, inclusive, é que a eleição no Rio de Janeiro seja decidida no primeiro turno. E o Eduardo Paes seja reeleito prefeito do Rio de Janeiro. Depois ali, em tese, pode vir o Tarcísio Mota ou o Alexandre Ramagem, porque algumas pesquisas o Ramagem aparece atrás do Tarcísio Mota também, candidato do PSOL. E quando você rola aqui para baixo para ver dados importantes da pesquisa, você vê, por exemplo, o índice de rejeição. O Alexandre Ramagem é o candidato mais rejeitado. Tá aqui, ó. Outro dado positivo para o candidato à reeleição é o índice de rejeição. Ele conseguiu reduzir de 19% para 14%, enquanto o Ramagem, um candidato de Bolsonaro, passou de 23% para 29%. Com isso, o candidato do Partido dos Ladrões, o PL, é hoje o mais rejeitado pelos cariocas, seguido por Tarcísio Mota. Ou seja, os esquerdistas, que eles costumam dizer, têm menos rejeição que a extrema-direita, ou que a direita bolsonarista. E aí, para piorar a situação do Ramagem lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Os tais campeões de voto do PL lá no Rio de Janeiro, que estariam ali as figuras, por exemplo, do próprio Pazuello e do Hélio Lopes, né, o Hélio Negão, tanto o Eduardo Pazuello quanto o Hélio Lopes, o Eduardo Pazuello foi o candidato mais votado, se não me falha a memória, no estado do Rio de Janeiro. Não, foi o segundo, perdão. A primeira foi a Daniela de Vaguinho. Em segundo lugar ficou o Eduardo Pazuello. E em 10º lugar ficou o Hélio Lopes, que o Bolsonaro chama de Hélio Negão. Nem Hélio Lopes, nem Alexandre Ramagem e nem o Braga Neto, que mesmo não tendo neste momento cargo político, né, está inclusive inelegível, tem mostrado apoio à candidatura do Alexandre Ramagem. Tanto que a matéria sai aqui trazendo o seguinte: ó, campeões de votos pelo PL ignoram a campanha de Ramagem e isolam o correligionário. Pazuello, Braga Neto e Hélio Lopes ainda não participaram de atos do colega que busca ser mais conhecido pelo eleitor. Material publicado no Globo. E aí, quando foi questionado, por exemplo, sobre o porquê que essas pessoas não tinham participado dos seus atos, o Ramagem tenta justificar. Não, todos são deputados federais. Todos não, né? O Braga Neto não é deputado federal. Todos os deputados federais estão conosco. São grandes amigos e colegas do Congresso Nacional, cada vez mais os auxiliando de várias formas possíveis, afirmou ele. Aí a equipe do Braga Neto e a equipe do Pazuello dizem que o problema são as agendas. A equipe do Hélio Lopes, né, o Hélio Negão, não disse nada até o momento. E o que é que fica evidenciado nessa situação toda? Que o ladrão de joias, genocida e golpista nunca teve zelo, nem por grupo político, nem pela pátria, como ele fala, nem pela base de apoiadores. O compromisso político dele sempre foi com ele mesmo. Simples assim.